aquilo que eu sempre falei. No Brasil se faz tudo ao contrário. Agora, eu juro que eu imaginava que esses políticos fossem mais sérios e tratassem uma pandemia que leva vidas todos os dias, que é subestimada, subnotificada e que pode já ter levado muito mais gente da face desse planeta e principalmente do nosso gigante território brasileiro do que a gente imagina. Pensei que esses caras fossem mais competentes, pensei que esses caras fossem de um coração mais quente, menos gelado, pensei que houvesse menos roubalheira, pensei que houvesse mais capacidade de pensar no povo, pensei que houvesse, por parte desses políticos que são eleitos para o povo e pelo povo, que não se pensasse no bolso numa hora dessa, que não se tomasse medidas esdrúxulas como tomaram até agora. Pensei, cheguei a imaginar, porque no fundo, eu ainda continuo acreditando na raça humana, cada vez menos, mas continuo acreditando na raça humana. Mas não, estava decepcionado há algum tempo e tinha razão de estar, não é? Primeiro que eu não sou de fazer média com ninguém, não gosto de fazer média com ninguém. Essa história de, olha, você não pode dar mão para ninguém, não abraçar ninguém, isso eu já estou preparado há 63 anos para esse vírus aí. Porque eu conheço um vírus pior do que esse, que é o vírus da falsidade. O ser humano é falso pra caramba. Falso, desleal, desonesto, em sua grande maioria. Não é? Grande maioria que eu digo dessa classe aí. Porque o povo brasileiro não. O povo brasileiro é o contrário. Esse é um capacho que vive debaixo de atitudes políticas absurdas, desnecessárias, e algumas que merecem cadeia e que são aliviadas exatamente por causa da pandemia. Devia ser o contrário. Devia ficar na cadeia lá o cara que roubou o dinheiro do povo para sentir o que a maioria dos presos está sentindo. Por que está morrendo gente pra caramba na cadeia e os caras estão deixando os caras na cadeia e libertando Abdel Maci, Cunha e esses caras daí que roubaram na política pra caramba sob a perspectiva do coronavírus? Responda para mim. Essa gente chega a ser pior do que o crime organizado. Essa gente é o rebotalho do rebotalho da sociedade. E fica um monte de governante aí pagando uma de cientista, sendo que o cara, sei lá, se sentou em banco de escola alguma vez na vida para estudar alguma coisa, quanto mais vírus que está atacando a humanidade. No Brasil, os números só aumentam e dizem que está subestimado o que nós temos de morte aí. Ontem, mais de 1.300 mortes, quase que recorde de novo, o número de vítimas no Brasil. Se é subestimado, nós já temos 1 milhão e quase 200 mil casos, a metade dos casos do país mais afetado, os Estados Unidos, porque tem lá também o presidente Trump, que eu li uma declaração rapidamente dele hoje de madrugada, dizendo, só estão fazendo teste. Quanto mais teste fazem, mais gente vai descobrir. Ele está vendo que ele pode perder as eleições por aquela canalice que aquele cara matou o George, o cidadão negro, um único policial, mais outros 3 que o acobertaram, não é? E que eu repito, você não pode tomar esse caso para julgar toda a polícia americana, mas aquele caso foi um caso de racismo e aquilo pode derrubar o Trump pra caramba. Você não tem a dúvida que pode derrubar o Trump. Mas, além disso, as bobagens que o Trump fez na condução do coronavírus também. Bobagens terríveis, bobagens que o Bolsonaro quis imitar no começo aqui, depois começou a tentar se descolar do cara. Ele deu uma declaração hoje, teste todo dia, quanto mais testes você faz, mais gente você vai descobrir, deve ter morrido mais gente mesmo, e mais casos vão aparecer. Ele está desesperado, porque dos 9 milhões de casos que nós temos no mundo, quase 3 milhões são dos States, e a metade dos casos aqui no Brasil. Então, ele foi incompetente também. Lá nos Estados Unidos, aliviou para Nova York, mas outros estados, Califórnia, Flórida, Nevada, outros estados, a pandemia está ao contrário do que acontece nos principais estados já atingidos, crescendo. Como está acontecendo aqui no Brasil em relação ao interior dos estados, né? Se tomou atenção pra caramba com capital, e nas capitais, algumas capitais dos casos cresceram,
e além disso, cresceu no interior também. Então o Trump está vendo a brasa dele arder e começa a fazer discursos malucos, inclusive aquele Fauci, que é o médico que o aconselhou e que disse: nós vamos chegar a quase 200 mil casos, e eles estão perto de chegar a 200 mil casos. Isso aí vai custar a eleição ao Trump, provavelmente. Vai custar a eleição porque não tenha dúvida. Vai bater a água no cara que vai ser responsabilizado por ter subestimado essa pandemia. Esse Fauci falando ao Congresso norte-americano, e lá quando o cara vai falar ao Congresso, ele fala com seriedade, porque senão ele sai de lá preso, entendeu? Ele disse: olha, esse vírus não vai desaparecer, como o presidente está dizendo que vai desaparecer. A vacina, na melhor das hipóteses, aí eu até gostei, pode ser que seja preparada até o fim do ano, mas é muito difícil. Vacina mesmo só o ano que vem para a próxima pandemia. Então tudo aquilo que eu previa está acontecendo e deve morrer cerca de 200 mil americanos no mínimo, hein? Se não chegar a mais, porque, repito, em outros estados está acontecendo. A gente quase está parando de falar de coronavírus porque quase que as pessoas estão acreditando no Brasil que porque os nossos governantes que erraram em quase tudo aqui em São Paulo foi uma balbúrdia terrível, fecha, deixa transporte coletivo lotado, fecha a loja, quebra a economia, diz que está pensando na ciência, mas contamina as pessoas dentro de ônibus, trens e metrô, não é verdade? A periferia é obrigada a abrir porque morrem de fome, não ajudaram a periferia. Se o governo federal tentou ajuda com esse plano emergencial, por que São Paulo, que é o estado mais rico da União, também não fez um programa de emergência para as periferias, para as zonas mais afetadas, para que o cara pudesse ter o negócio fechado e não quebrasse? Por que não teve incentivo fiscal para essas pessoas que pudessem pagar, não deixar de pagar, mas pagar depois da pandemia? Por que o cara que não pagou ICMS acabou sendo cobrado na justiça, vai ter que pagar juros de mora? Por que não se fez nada aqui por política? Porque o Dória não gosta do presidente e vice-versa? Por quê? Por que não foi feito nada para ajudar o pequeno comerciante que quebrou, e o pequeno comerciante que quebrou, quebraram com ele 4, 5 funcionários, que significam 4, 5 famílias, 20 pessoas que estão morrendo de fome numa hora dessa, precisam entrar em fila de fome e tudo mais. Não adianta ficar distribuindo cesta básica agora, não. Devia ter tomado atitude antes. Por que não deixaram de fazer aquele maldito carnaval que colocou 50 milhões de pessoas na rua? Por que não fizeram tudo isso, hein? Por quê? Por que fizeram hospital de campanha que não vão usar o hospital de campanha gastando a grana que gastaram no hospital de campanha e ficam com uma onda agora, porque a revista Veja denunciou que eles iam fechar o hospital de campanha. Agora vamos decidir nos próximos 15 dias. Eu não falei que eles iam enrolar para dizer que iam fechar o hospital do Pacaembu, porque foi denunciado que eles iam fechar o hospital do Pacaembu. E qual a relação do Einstein, do Hospital Albert Einstein, com esse hospital de campanha? Parece que tem 500 funcionários e aluga leito para a prefeitura. Se tem hospital de campanha, se você aluga leito no Einstein, teoricamente você não vai usar o raio do hospital de campanha. Por que tudo isso não é respondido? Eu espero que o Zé Aparecido apareça. Que horas são aí, ô Agostinho? Que horas são? Agora, Garrafa, são 10h09. 10h09. Você não marcou a entrevista com o secretário de novo? Já é a terceira vez. Nós marcamos ontem de manhã, ele disse que ia falar, não falou, deu no pé. Né? E depois disse que ia falar à tarde, também não falou, deu no pé. E agora já falou pro jornal antes do nosso aí, eu não sei. Aliás, há conflito de pauta aí. As pessoas têm que saber quem vai ser entrevistado. Porque ontem eu disse no Brasil Gente que eu ia entrevistar o cara de manhã aqui. Será que ninguém... Nós estamos falando em integração e não tem ninguém vendo o Brasil Gente aí? Ontem eu disse que ia entrevistar o cara hoje de manhã aqui. Por que entrevistaram o cara antes? Entendeu? Então tem conflito de pauta aqui também. Você não pode entrar numa guerra e levar tiro nas costas. Aí é brincadeira, né? Você tem que ter medo do inimigo que te atira de frente, não do cara que está nas suas costas metendo bala para você. Então, olha,
estão subestimando a pandemia. O Dória, que só falava em ciência, foco, ciência, os caras começaram a abrir a cidade. Ele praticamente forçou também o Bruno a abrir a cidade. O Bruno está se descolando cada vez mais do Dória porque está vendo que é gelada essa política que o Dória adotou. Não é? No auge da pandemia, quando a pandemia está no auge, o cara pega e começa a abrir, abriu o interior, infectou o interior inteiro. Em dias o interior foi infectado. Em dias. A minha cidade lá, Ribeirão Preto, não tinha ninguém. Aí entrou no alerta vermelho, Baixada Santista entrou no alerta vermelho, e aí? E aí, como é que fica a situação? Entendeu? Estão subestimando essa pandemia. Aí o Trump vem e diz, olha, você que é velho, é o meu caso, tenho 63 anos. Você que tem diabetes, é o meu caso, eu tenho diabetes. Você que tem problema cardíaco, é o meu caso, eu tenho problema cardíaco. Você é que pode estar ferrado, porque essa é uma doença de saúde e de idade. É mentira do Trump, ele não sabe nada sobre isso. Ele não é cientista. Aliás, se ele fosse cientista, os Estados Unidos estariam ferrados, porque ele não ouve o cientista dele, que é o Fauci, um dos maiores virologistas do mundo, um dos caras que ajudaram a controlar o processo de AIDS nos Estados Unidos e no mundo, entendeu? Essa doença já começa a afetar crianças de uma forma diferente. Tem criança, jovenzinha, morreram 3 em Nova York essa semana. Tem criança jovenzinha, bem jovem, alguns bebês, não é? Que são afetados por uma síndrome que era desconhecida até agora. E tem outros jovens adolescentes que já morreram no mundo, não é? Que estão sendo afetados pela tal síndrome de Kawasaki, possivelmente provocada pelo vírus. Quantos jovens já morreram no Brasil por causa dessa doença? Ninguém sabe direito o que é esse vírus. Resolveram classificar os idosos como os mais atacados, os que têm comorbidade como os mais atacados, resolveram qualificar como se fossem os únicos. Eu disse, ninguém conhece esse vírus. Esse vírus, como ele mudou uma vez, ele pode continuar mudando e pode atacar pessoas de outras idades. É o que está fazendo. Então não adianta o cara achar que é jovem, baixar a máscara e sair avacalhando, como disse o Calil por aí. Não adianta. Se você não mantiver o distanciamento social, você corre o risco de pegar esse vírus e morrer, mesmo sem tendo comorbidades. Existe uma chance. Ela é menor que a minha, e que muitos outros que têm idade, é menor, mas existe a chance. Então você nem sabe o que vai acontecer com essa doença. Tem crianças perdendo vida no mundo, tem crianças sendo internadas, tem crianças com sequelas já desses vírus. Porque o jovem acha que ele é o super-homem nessa doença. Vou pegar isso e vou sarar e tal. Ele tem mais probabilidade de não sofrer como consequência a morte. Ele é mais forte. O organismo mais forte resiste mais. Mas isso não elimina a probabilidade dele morrer, né? Fora o fato de que ele é um elemento transmissor que pode ser assintomático ou não. Exatamente por não ter medo, ele vai infectar outras pessoas. Agora, a preocupação, então, é quem tem filhos ficar de olho. Isso é preocupação de médicos americanos que estão constatando isso, médicos chineses que estão constatando isso, médicos ao mundo inteiro que estão constatando isso, para que pais tomem cuidado com sintomas diferentes de crianças, desde bebês até crianças, enfim, que tenham reações diferentes, para que as crianças sejam levadas aos hospitais. Porque sabe o que acontece? Como qualquer outra pessoa que tem comorbidade, o cara tem doença de coração, sente uma dor no peito, fala, eu não vou no hospital porque lá eu vou pegar coronavírus, morre de infarto. Tem pai cujas crianças têm outros problemas, não é? Não precisa ser nem o coronavírus, porque é mentira de que o coronavírus não ataca a criança, já está atacando. É claro que as crianças são poupadas porque são organismos jovens, não é? E têm uma resistência muito grande, menos bebês que ainda não têm o seu sistema imunológico completamente definido, completamente formado.
entendeu? Mas pais têm que tomar cuidado, porque do mesmo jeito que o cara que tem uma dor no peito e tem doença cardíaca, ou não tem, ou não sabe que tem, e não vai no hospital e morre de infarto, se você não levar o filho que está com problema, com febre, no hospital, com medo dele pegar a doença, de pegar o coronavírus, corre risco do seu filho desenvolver a doença mais séria até morrer. Então fique preocupado, sim. Não pense que só os velhinhos que estão morrendo, não. Pelo contrário, não é? E outra coisa, a subnotificação de casos, que agora o Trump diz que temos que testar todo mundo e tal, agora está reclamando que tem teste demais, que está dizendo quanto mais teste, claro, que vão aparecer mais infectados. Ele quer ou não quer saber quantos americanos estão infectados? O teste existe para isso. Ele não fechou o mercado chinês lá, mandou 20 aviões para pegar todos os testes que havia na China para testar nos Estados Unidos. Agora não quer usar por quê? Para que não apareça a realidade americana, que já tem a maioria dos 9 milhões de casos, não é? Para perder as eleições. É tudo em função das eleições. Essa porcaria pode ter começado por causa de eleições. Em Wuhan ia ter eleições e, de repente, o vírus já estava circulando por lá e o governo central decidiu não comunicar ao OMS, não comunicar ao mundo que tinha um bicho diferente lá. E, por acaso, o menino que descobriu isso começou a entrar em rede social e apareceu morto. Dizem que foi por infecção. Dizem que a polícia pegou o sujeito, levou para interrogá-lo, deu um pau no cara e o cara morreu. Não sei se depois ele pegou o coronavírus, mas que ele apanhou, ele apanhou. Então, amigos, não subestimem a doença. Não pensem que no auge da doença, a gente entende que todo mundo está estressado, que não aguenta mais ficar dentro de casa. A gente entende que tem gente com medo de ir nos hospitais. A gente entende que está tudo quebrado, que o país está quebrado, a gente entende. Mas ao invés de ficar ouvindo essas autoridades, que na verdade a maioria não sabe nem o que fala, ao invés de ficar ouvindo essas autoridades, preste atenção em algumas coisas. Lave as mãos, ou com álcool gel ou com sabão, distanciamento social, não fique perto das pessoas, mesmo com máscara, converse o menos possível, não se aglomere, entendeu? Use a maldita máscara, usa essa máscara que pode salvar. Se não te salvar, vai salvar alguém da sua família. Se você for suficientemente solidário para pensar no próximo, pode salvar o próximo, né? Porque evita de você contaminar alguém. Pense nisso, porque os caras estão perdidos. As autoridades já não sabem mais o que falar, já não sabem mais o que dizer. Porque cada hora a cientista descobre uma coisa e aí os caras vão tentando se adequar e os caras estão pensando, na verdade, em eleições. O Trump está pensando em eleições lá nos Estados Unidos e daí por diante. Não é? É isso aí que eu tinha que falar. RB fechada com você. Opinião. O que é certo é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.